Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Está começando mais um Resenha, a sua mesa redonda diária, discutindo os principais temas que estão na boca da nação rubro-negra. E o tema de hoje é o Geovânio, um imbróglio entre Geovânio e Flamengo. E aí, será que Geovânio vem ou não vem? Fique à vontade, sinta-se em casa, participe com a gente pelos comentários do chat, tem o superchat também, e pela hashtag Resenha ao Vivo no Twitter. Estamos hoje aqui com Ricardo Perrota e Marcão Beton. E você, fique à vontade para participar com a gente aqui na TV Coluna do Flamengo. Marcão Beton, Ricardo Perrota. E aí, gente, tudo certo? Então, notícia de hoje aí que já vinha sendo vinculada há muito tempo, já há algumas semanas, sobre o Geovânio, o jogador de ponta, canhoto, que foi revelado pelo Santos, né, se não me engano. Tá com tudo acertado, parece, com o Flamengo, só que e também acertado o empréstimo com o time chinês, Tianjin Guanjuan. Só que agora apareceu o Santos aí querendo dificultar a parada por causa de um contrato, né? Ricardo, e aí, será que o Geovânio vem ou não vem? Eis a questão. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Ainda tem essa questão da cláusula no contrato, né? Uma cláusula de exclusividade do Geovânio numa volta, se ele saísse da China, né, e voltasse ao Brasil. E o Flamengo, juridicamente, está muito confiante com relação a essa cláusula para que o Geovânio possa jogar no Flamengo, né? O que acontece? Tem alguns pontos bastante importantes a serem analisados com relação a esse momento do Flamengo na contratação do Geovânio. O primeiro nessa cláusula, diz que para um contrato internacional, o Flamengo alega, o jurídico do Flamengo parece alegar que, para um contrato internacional, tal lei de exclusividade perde força, perde... Como é que eu posso dizer? Porque eu não sou advogado, gente, mas vamos lá. Ela perde validade. Então isso faz com que o Flamengo consiga essa contratação por empréstimo e que o Geovânio esteja liberado para jogar. Já o Santos alega que sim, essa cláusula de exclusividade tem que ser cumprida e que, inclusive, eles ameaçam ir à FIFA com relação a essa cláusula. É algo bastante discutível que a gente vai ver se vale a pena ou não, se vale a pena ou não o Flamengo entrar nessa briga para que possa ter o Geovânio no seu elenco. Sinceramente, minha análise é que o Geovânio não é uma peça-chave para uma contratação do Flamengo no momento. Por que isso? Tá? Saindo um pouco agora da questão da cláusula. Por que isso? Porque o Flamengo já tem no seu elenco peças que possam cumprir com a função que o Geovânio vai desempenhar no Flamengo. Ele joga, eu tive a oportunidade de analisar o mapa de calor da área onde ele joga, e o Geovânio joga numa área do lado direito do ataque, em que nós já temos peças que ocupam essa área, que jogam nessa área, e peças, inclusive, de qualidade, e peças que a gente trouxe e ainda está em análise se vão dar certo ou não no Flamengo. Outro fator bastante importante a ser analisado, os números do Geovânio, sejam eles no Santos, de 2011 a 2014, se não me engano, sejam eles na China. Os números do Geovânio são números, em média, baixos. Ele tem mais de 100 jogos pelo Santos e 24 gols. Ele tem mais de 30 jogos eu nunca vou lembrar o nome direito do time da China. Me ajuda. Tianjin Guanjuan. Isso, muito obrigado. Até 2015, Perrota. E uma média de gols baixa. Ele fez 9 gols, se não me engano agora, o número exato, 9 ou 10 gols, tá? Então, são 10 gols em 35 jogos. São 10 gols em 35 jogos. 35 jogos e 10 gols. Com uma média de assistências até razoável, gente. De qualquer maneira, é o que eu levo a você que está assistindo a gente agora a uma breve análise, se vale a pena. A gente acabou de fazer, inclusive, investimento, né, para o nosso elenco para essa área do campo, que foi o próprio Everton Ribeiro, que é muito melhor em números, que é muito mais técnico, para mim, mais experiente, né? Tem o Berrio. O Berrio, a gente ainda está numa análise vendo se vale a pena ou não tê-lo no nosso elenco. Mas, de qualquer maneira, fizemos um investimento alto esse ano ainda.
testamos o Mancoejo na mesma área de campo em que ele atua. Temos ainda também outras oportunidades de poder desenvolver algum jogador de meio atacante nessa área. Portanto, no meu entender, eu acho que o Flamengo poderia buscar outras peças que, neste momento, são mais importantes para o elenco do que o próprio Giovani. De qualquer maneira, também não se pode descartar que o Giovani tem uma certa qualidade, que ele pode sim chegar no Flamengo e ter êxito. Mas eu, Ricardo, na minha análise, acho que é precipitado e não vale a pena. É isso aí. Marcão, já aproveitando no ritmo aí do embalo sobre questionar a possível vinda do Giovani por questão de posição ou não, a gente sabe que o Giovani ele tem um salário muito alto, né, pelo padrão futebol chinês e tal. Muito se fala de que o Giovani não receberia o salário integral pelo Flamengo, mais ou menos como funciona a ideia do Conca, só que apenas com o percentual, sem muito comparar aquilo do Conca quando entrar em campo e etc. Você acha que vale a pena pagar um salário para o Giovani, mesmo que sejam uns 30%, 40% do que ele ganha, que gira em torno de mais de 1 milhão de reais, Marcão? Boa noite, pessoal. Marcão, desculpa te interromper. Foi a pergunta do Amon Luiz, perguntou sobre essa questão salarial do Giovani. Beleza. Boa noite, pessoal. O Giovani não vem para ser o titular absoluto desse time, né? Isso eu acho que todos nós concordamos e a gente sabe que ele não vem para ser esse titular todo. 30%, 40% do salário do Giovani dá aí 400 mil reais por mês. No nosso elenco aí a gente tem com um salário diferenciado aí o Diego, né, o Guerreiro, agora o Everton Ribeiro, pode ser que tenha esse salário maior, e para por aí, cara. E assim, a gente não tem salários astronômicos no Flamengo aí de 500, 600 mil. Acho que a gente tem pouquíssimos jogadores que ganham isso, e o Giovani para mim não seria um jogador para ganhar isso tudo, né? Além das coisas que o Ricardo falou, realmente ele, apesar de ser canhoto, ele joga pelo lado direito, né? O mapa de calor dele aqui no Santos, tá, gente? Esse mapa que a gente acabou tendo acesso é um mapa de calor dos jogos dele aqui, uma média dos jogos dele no Santos, que são mais de 100 jogos. Ele faz exatamente a mesma função que o Everton Ribeiro, joga no mesmo setor. E aí você contratar o Everton Ribeiro, né? Que esse sim é um jogador nível de seleção brasileira, já foi convocado e tudo. E logo depois o Giovani, para mim só tem duas opções. Ou a gente está errando no planejamento novamente, né, de contratar dois jogadores semelhantes, ou então alguém que faz aquela ala direita vai sair, né? E aí a gente tem algumas opções. A gente tem o Gabriel que está lá, o Berril eu acho meio esquisito ele sair agora. O Berril está completando 6 meses de Flamengo, com algumas lesões, então assim, né, não conseguiu produzir, mas também não conseguiu uma sequência de jogos decente para que a gente avaliasse ele. A gente sabe que ele corre muito e tal, e que às vezes está tropeçando na bola, mas para mim, na minha visão, ele ainda está nesse período de adaptação no Brasil. Né? É um jogador que veio de fora, né? Tudo novo para ele e tal. Eu teria um pouco mais de paciência com o Berril. Não sei, sinceramente, o que esperar dessa contratação do Giovani. Se o Everton Ribeiro chegar e entrar bem, o Giovani vai ser deslocado para a esquerda, porque o Giovani é canhoto, né? E algumas vezes jogou assim no Santos. Mas aí na esquerda a gente tem o Vinícius Júnior, que está surgindo. Vai tirar o Vinícius Júnior? Vai pagar 500 mil para o cara pegar... Ainda tem o Thiago Santos. Mas o Thiago Santos, o Thiago Santos, para mim, ele perdeu muito espaço com essa contusão, cara. O Thiago Santos, para mim, ele deu muito azar. Deu muito azar. Eu acho que esse ano, né, esse ano de 2017, eu acho que ele não vai ser aproveitado. Se a gente deslocar o Giovani para a esquerda, a gente tem o Everton, que todo mundo reclama do Everton. O Everton não tem habilidade, não sabe cruzar, não sabe finalizar, mas joga, né? E assim, se doa pelo time e tal, e tem uma função importante ali. Tem o Vinícius Júnior surgindo, e aí você chega com um cara de 400, 500 mil para a posição. Será que esse cara de 400, 500 mil vai pegar banco? Então, assim, são essas questões que eu faço e assim, achando que a contratação dele não é lá essa maravilha toda. Eu estou mais pendendo para o lado do erro de planejamento, novamente, né, do que para ou então que se saia algum jogador, né? E aí a gente não sabe, a gente não tem essa informação. Às vezes pode ter chegado aí uma proposta pelo Berril,
O Gabriel, a gente sabe que tem desde o ano passado. O Grêmio queria levar o Gabriel antes dos 7 jogos. Né? E o Flamengo foi lá e fez questão de utilizar os 7 jogos, ficou com ele. Parece que esse ano já tem algumas propostas. Parece o Bahia, né? Alguns outros times, aí Curitiba parece também que estava interessado. O Gabriel a gente sabe que tem mercado. É esperar para ver. Agora, eu não pagaria 500 mil de salário e não sei nem se eu entraria nessa briga toda com o Santos por conta de um jogador que não vai ser nosso titular. Eu também penso da mesma forma. Mas, ô, Ricardo, uma pergunta aqui do nosso amigo Edgar. Será que ele seria necessário, assim como o Fernandinho foi em 2015, né? Porque o Fernandinho veio para o Flamengo em 2015 como uma peça completamente que ninguém esperava nada por isso. Às vezes ele entrava e às vezes ele decidiu os jogos pelo Flamengo, né? Teve um grau de importância, inclusive, no elenco rubro-negro. E aí, quando acabou o contrato, o Flamengo decidiu em liberá-lo para o Grêmio, né? E abriu mão, inclusive, de reivindicar esse contrato, né? De como é que fala, né? De pegar de aumentar o contrato com o Fernandinho e continuar com ele no Flamengo. Talvez seria mais barato que o salário do Giovani, por exemplo. Será que você concorda com essa pergunta do Edgar, se vale a pena em relação ao que o Fernandinho viveu no Flamengo? Acho que são casos semelhantes. No caso do Fernandinho, ele realmente foi contratado por empréstimo ao Grêmio, né? Se não me engano, para compor elenco do Flamengo ao longo do campeonato do ano passado. Ele teve êxito, principalmente na Copa do Brasil, se não me engano, quando a gente eliminou... Figueirense. A gente eliminou o Figueirense, não foi isso? Que teve até a brincadeira. Qualquer jogador que faz assim contra o Flamengo hoje está fadado a um insucesso. Mas vamos lá, vamos voltar. E aí o Fernandinho teve muito sucesso e chegou ao final do ano. O Flamengo tentou, sim, manter um contrato de empréstimo, prorrogar o contrato de empréstimo dele para que ele continuasse no Flamengo, mas não foi possível por conta de negociações de salário e etc. E aí o Fernandinho retornou ao Grêmio. No caso do Giovani, eu vejo um pouquinho diferente. É aquilo que o Marcão acabou de falar. Tem que ter alguma hipótese muito real para que você traga o Giovani para compor elenco. Exatamente. A hipótese que eu mais levo em consideração nem é uma falta de planejamento. É uma hipótese de saída de jogadores agora na próxima janela. E aí já podem, como o Marcão também levantou, a suspeita de que podem ter propostas por alguns desses jogadores que ocupam essa faixa de campo. Sendo assim, vale a pena trazer. Não sendo assim, acho que o Giovani, para compor elenco, pelos valores, pela efetividade em média, os números dele, né? E pelas opções que nós temos no nosso elenco, nós vamos ter mais disputa de posições, talvez até, porque o que se espera do Flamengo? Se espera do Flamengo que, com as peças que foram contratadas e aquelas que estão ali ainda no time, que estão até funcionando, no caso, a entrada do Vinícius Júnior tem muito pouco tempo, mas que a gente espera que isso, de alguma maneira, tenha êxito, encaixe, né? Funcione. Meio de campo com o Diego, a possibilidade de um Conca, a entrada de um Everton Ribeiro, o Guerreiro produzindo bem. Atrás, a gente tendo a entrada de um Cuejar, um Mancoejo, uma defesa com Donati, Hever, Pará e René ou Pará e Trauco, e esse time encaixando, porque elenco a gente tem, o que a gente ainda não tem é time. Esse time encaixando, vejo poucas possibilidades para aqueles jogadores que podem compor elenco. Claro, vão entrar no segundo tempo quando houver necessidade, quando alguém machucar, quando alguém cansar um jogo, numa necessidade de variação de esquema do próprio Zé Ricardo, quem sabe até do próximo técnico, a gente ainda não sabe, né? Mas eu vejo que o Giovani é uma peça que a gente já tem em números dentro do elenco, ou uma peça cara, né? E que talvez, se a gente encaixar um time, não vai ser utilizado. Por isso, eu discuto muito essa contratação e acho um pouco diferente do Fernandinho. O Fernandinho veio numa época que a gente estava um pouquinho mais pobre em termos de elenco, ele acabou tendo um crescimento, uma evolução dentro do time do Flamengo, que foi até surpreendente, porque no Grêmio ele não teve esse tipo de evolução, ele não estava performando tão bem assim, ele performou bem no Flamengo e chegou até a hipótese de, quem sabe, prorrogar o empréstimo, o fato de que não ocorreu. O caso do Giovani é uma coisa
contratação, eu sei, por empréstimo, é uma chegada que a gente não tem garantia nenhuma, né? E a gente, por viver de números dele, muito menos. Então, eu fico muito receoso com relação à chegada do Giovani. Não, isso aí. Eu também penso da mesma forma que vocês dois. Agradecer aqui uma mensagem do... uma mensagem do José Eduardo Tavares Silva, que mandou um superchat aqui para nós. Obrigado aí pela participação. Então, a mensagem do José foi a seguinte, ô Marcão: amanhã é apoiar o time. O Zé Ricardo é o comandante do Esquadrão Rubro-Negro e pronto. Jogadores, imprensa e torcida têm que entender isso. Você pensa da mesma forma que o nosso amigo José? Cara, eu já torci para Negreiros, para El Tigre Ramírez, para Dil, para Dimba. Toró. O Toró ainda, o Toró perto desses aí, cara, não tá tão mal, não. Eu acho que a gente precisa de um programa de 2 horas para fazer isso, né? Paulinho mentira. Você torceu por Uidemar, o Piá. Não, esses aí estão separados, mas, por exemplo, Paulinho mentira, não sei se vocês lembram, o cara que mentiu um sequestro. Assim, cara, a gente já torceu para tanta coisa. Não vou torcer pro Zé Ricardo e para esse time, cara. É assim... claro, o direito de protesto de todos os torcedores que acham que tem alguma coisa errada, que acham que tem que mudar, que tem que ter mais cobrança, eu acho válido. Todo mundo pode protestar do jeito que convier melhor. Só não compactuo com violência, né? Isso aí, com violência, depredação, não. E pagou o estádio, quer ir lá vaiar, vai vaiar, cara. Agora, eu na hora do jogo, eu prefiro torcer. Eu prefiro apoiar, eu prefiro ir com o time até o apito final. Depois do apito final, a gente vai vir aqui, vai elogiar o que tiver que elogiar e vai criticar aquilo que tiver que criticar. Então, assim, mas durante os 90 minutos, apoio total, cara. Vamos apoiar. Não saiu, não é nem a minha opção que ele saia no momento. Ele pode sair e tal. Pode ser que seja uma boa pro Flamengo, mas pode ser que seja uma bem ruim pro Flamengo que ele saia. E, assim, ele não saiu, a gente vai ter que ir com ele, cara, e vamos apoiar e vamos tentar sair dessa crise. Bola para frente, durante o jogo, apoio. Lembrar o pessoal, a gente vai jogar na ilha, né? Então, assim, a ilha é muito próximo, o campo é muito próximo. Copo, garrafa, lata, não, por favor, não, a gente vai perder mando de campo. Vamos apoiar, vamos gritar, mas... como a gente está com um campo muito próximo aí, é complicado ter alguma coisa aí, a gente perdeu um monte de campo. Exatamente. E como disse o Marcão, né, a própria música já diz, né, vou te apoiar até o final, que inclusive pode estar amanhã, né, não sei, uma surpresa aí, quem sabe, uma faixa em torno perto da porta de entrada do estádio da Arena da Ilha do Urubu, lá com o nomezinho da coluna lá. Quem que for no jogo amanhã estiver acompanhando aí, vai lá, bate uma foto e manda pra gente, hein? E eu vou complementar também respondendo uma pergunta do Thales Nascimento. O Thales Nascimento, ele perguntou se vai ter transmissão do treino direto da Ilha do Urubu hoje. Então, Thales, não vai ter hoje, porque a gente, como o Simon e o Alan entraram ao vivo de lá, como sempre, 2 profissionais exemplares, né? Fizeram uma transmissão ao vivo de lá, do início do treino, mas aí eles tiveram que parar a transmissão, porque o Zé Ricardo provavelmente, nesse exato momento, está fazendo um coletivo, ao qual ele não quis nem dar pistas de como vai ser a escalação de amanhã. Então, amanhã, quem sabe, a gente está vendo a possibilidade de entrar ao vivo de lá. Mas isso ainda não é nada confirmado. Amanhã, a única coisa confirmada é o pré-jogo, meia hora antes da partida, o papo de intervalo e depois o pós-jogo, assim que acabar a partida de amanhã, entre Flamengo e Ponte Preta. Ricardo, todo mundo aqui está mandando mensagens muito parecidas, perguntas muito parecidas. Por exemplo, os brothers mandaram: responde a minha pergunta aí de cara. É necessária a contratação do Giovani? O Psicofanáticos perguntou para o Marcão: Marcão, você não acha que o Giovani não está vindo sem necessidade? Está todo mundo meio que questionando a necessidade de Giovani no elenco, né? O Sem Juízo de Futebol perguntou uma coisa: me tira uma dúvida, com a chegada de Rodolfo e Everton Ribeiro e a possível chegada de Giovani, o Flamengo está completo ou precisamos de algum jogador em alguma posição, Ricardo? Para mim ainda falta. Tanto é que como a gente estava falando agora, a chegada do Giovani para mim é descartável. Para mim é muito mais importante hoje o Flamengo procurar um goleiro, tá? É de extrema importância que o Flamengo procure um goleiro. Zaga, a gente trouxe o Rodolfo, que para mim é uma aposta. Acho que pode dar certo.
não sei se todo mundo sabe, eu estou em São Paulo, gente. E aqui em São Paulo, todas as referências que eu tenho de quando ele jogou no São Paulo são muito positivas. Outro dia, até num programa, o Tigu Soares também trouxe informação. O Tigu mora no Sul, mora no Paraná, mas que tem alguns amigos e viaja muito, do Grêmio, que também passavam informações positivas. Isso é passado. É difícil a gente ter uma noção agora de que se realmente ele vai performar bem no Flamengo. Agora, é uma aposta. E acho que pode dar certo, sim. E o que eu mais espero é que o Donati volte à zaga. Mas eu não tenho mais nenhuma confiança no Muralha. Esse é o grande problema para mim hoje do Flamengo, que eu não traria o Giovânio e traria um goleiro. Agora, se a gente pensar que o Muralha, em 2016, performou bem ao ponto de ir à seleção esse ano, e daí por diante vem uma queda muito alta, né, de performance dele, é possível que ele volte? É possível. Mas hoje eu não tenho nenhuma confiança no Muralha. Se eu tivesse que trazer alguém, seria um goleiro. Inclusive, Perrota, já vou rebater essa sua última frase aí com a pergunta do Rodrigo Félix, que perguntou: cadê o Paulo Vitor? O Paulo Vitor não deve ser integrado ao elenco do Flamengo. Ele teria que voltar, ele saiu da equipe que ele estava no momento lá na Turquia, porém o próprio Paulo Vitor ainda tem propostas do mesmo país, da Turquia, para ser contratado por empréstimo ou um contrato definitivo. Só, aparentemente, o Paulo Vitor tem chance zero de voltar para jogar no Flamengo esse ano. Marcão, o Celso Feldman colocou assim: olha, a gente critica um pouco essa possibilidade da vinda do Giovânio por encher o elenco. Inclusive, foi um comentário do Igor Vieira de Souza, que comparou um pouco as contratações do Flamengo com a do Palmeiras, de contratar muitos atacantes de frente sem fazer uma avaliação real da necessidade do elenco. Só que aí o Celso Feldman ele pergunta: mas e se na hora que abrir a janela a gente perder 2 ou 3 peças? Isso pode ser importante. Será que não seja esse o motivo dessa contratação, dessa possível contratação, Marcão? Foi isso que eu falei, né? Se ele vier, pode ser que a gente esteja se desfazendo de algum jogador que jogue pelo setor. Ainda deu o exemplo do Gabriel, que teve propostas no ano passado e teve propostas esse ano. O Berril eu já acho mais difícil, né? Porque é um jogador que está há 6 meses no Flamengo. Mas sei lá, pode ter aí um time mexicano e tal. A gente não sabe das negociações do clube, né? Tomara que seja assim, né? Que ele esteja vindo, porque tá abrindo vaga para outro. Aí ele fala em oportunidade, né? Não é aquela oportunidade de mercado. Lembrando que a gente vai pegar o jogador emprestado e ainda vai pagar uma boa parte do salário, né? Mas se a gente for perder jogadores na posição, aí se justifica a vinda do Giovânio, sim. Eu também acho. Lembrando que não é só o Flamengo que está com dinheiro, não. O mercado mexicano, quando vem para levar, e o chinês, e o japonês, o mundo árabe e assim por diante. O Ricardo, o Lucas Silva pergunta para o Marcão, mas eu vou passar para o Ricardo, viu, Lucas? Com licença. O Diego Costa, né, estava sendo ventilado aí como uma possível vinda de empréstimo, retornando ao futebol brasileiro. Muito se fala, inclusive eu acompanhei hoje muito sobre isso. O Palmeiras já saiu, lógico, né? Os dois times, os únicos times que poderiam abrigar Diego Costa é Flamengo e Palmeiras. Não tem nem como discutir isso. Agora, muito se fala que o salário do Diego Costa não custa nada mais, nada menos que 3 milhões de reais por mês. Aí eu acho que a resposta já meio que está dada, né? Será que o Diego Costa seria uma grande contratação ou seria uma boa ele vir para o Flamengo? Um abraço. Olha, Ricardo, pode responder aí, mas eu acho que a gente vai ter a mesma resposta. Boa? Sim. Embora eu tenha alguns pés atrás aqui com o Diego Costa. Diego Costa não é um jogador muito de elenco. Lembre-se sempre disso. Parte 2. Por esse valor, só existe um clube que pode pagar a vinda do Diego Costa. É o Palmeiras. E não é o Palmeiras Clube. Seria a patrocinadora do Palmeiras, que é a Crefisa. Só essa possibilidade para trazer o Diego Costa para o Brasil. A não ser que ele se adapte ao mercado brasileiro e entenda que um salário de, talvez, de 3 milhões para 1 milhão, para 900 mil, aí já abre um leque de competição entre clubes para a contratação do Diego Costa. Sinceramente, eu não traria.
eu não traria para o Flamengo. É um baita atacante? É um baita atacante, mas eu não traria para o Flamengo. Por quê? A não ser que a gente já botasse o Guerreiro à venda. Um abraço, Guerreiro. Eu trago o Diego Costa. Se eu trago o Diego Costa com o Guerreiro do elenco, você pode ter certeza que você vai ter problema. A chegada do Diego, você vai ter problema. O Guerreiro vai cair de produção, o Diego Costa vai ter briga, não vai ser legal. Não, juro pra você, não vai ser bacana. Mas eu não traria, juro, não traria. Fala aí, Marcão. Como é bom o contraditório, né, cara? Se ele botar um salário aí de 600, 700 mil, eu traria, cara. Eu traria. Jogaria com o Guerreiro e Diego. Agora, eu vou completar o seguinte. A informação do Diego Costa, o que acontece? A vontade dele é de ir para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid está cumprindo uma punição que não pode contratar, acho que nos próximos 6 meses. Então, o que seria o ideal? Ele ser emprestado para algum mercado, mas já garantido que daqui a 6 meses ele assina com outra equipe. Agora, lembrando o que o Ricardo falou, que ele não é um cara muito de grupo, nós estamos falando de um Diego Costa que ele não está sendo despejado do Chelsea. Não é um cara que é mal visto no Chelsea. Ele foi o artilheiro do campeão inglês. Só que ele brigou com o técnico, brigou com o elenco inteiro. Então eu acho que eu concordaria um pouco com o Ricardo sobre esse pé atrás. Mas que ele é um centroavante espetacular, isso não tenha dúvida. Se trata de um dos melhores atacantes do mundo. Mas eu tenho muito pé atrás com ele. Ei, Marcão, vai, Marcão, vai. Imagina um Flamengo e Palmeiras, Diego Costa e Felipe Melo. Nossa! Olha que delícia, cara. Mas não ia ser bom? Não ia. Pô, imagina, e muita cara. Gente fala que o Diego Costa é palmeirense assumido, né? Aí já vira confusão. Mas aí já, o Felipe Melo é flamenguista assumido. Então vamos pro pau, mano. Bora, exatamente. Cara, mas eu gostaria. É um jogador bom. Agora, por 6 meses só, como é a proposta, aí eu acho que não. Aí eu acho que é bagunçar muito e faz uma folia por 6 meses e depois o cara vai embora. Aí não. Marcão, já emenda aqui com a pergunta do Ale Flasson. Marcão, você não acha que precisamos de um vice de futebol de verdade? Ou já passou da hora? Precisamos, passou da hora mesmo. Eu acho que a gente precisa achar um nome, né? Aí, todo mundo, quando a gente vai falar de vice de futebol, aí fala Marcos Braz, porque foi o último campeão. Lembra-se muito do Leonardo. O Leonardo já falou que nessa estrutura do futebol brasileiro, não é do Flamengo, não, tá? Ele não falou nada do Flamengo, falou do futebol brasileiro. Falou que nessa estrutura ele não vem trabalhar aqui, mas a gente precisa de um nome para vice de futebol, sim. Isso aí. Agora, finalizar aqui a última pergunta da Vitória Brito. Agradecendo também as mensagens aí do André, do Muay Thai Isaías Salles, do Gustavo Lemos. Pessoal, é muito difícil pegar de todo mundo, mas eu prometo que eu vou pegar aqui e vou passar para amanhã. Quem sabe amanhã a gente não consegue responder essas perguntas, porque o assunto é sempre válido. Perguntas muito boas, como, por exemplo, o Gustavo Lemos perguntou se a diretoria já divulgou o possível salário do Giovânio. Ainda não, porque o Flamengo não costuma fazer essa divulgação, porque não tem nada assinado. Então, quem sabe, nos próximos dias, próximas horas, teremos novidades sobre isso. O Maitá perguntou quantos ingressos foram vendidos para o jogo de amanhã na ilha. Alguém sabe? Eu não sei ao todo, mas eu acho que... Ainda não venderam todos, mas o setor oeste e... Oeste, não. Leste. Acho que é o setor oeste, inclusive. Hã? Leste e norte, não? Eu acho, isso, não sei também. Ainda tem a venda no setor mais caro, que agora eu tô confuso se é o oeste ou leste. Eu não lembro agora qual é. A última parcial que eu vi, o estádio parece que está com capacidade para 18 mil e pouquinho. E a gente tinha vendido 16.600 e 700, assim. Faltam 1.000 e poucos ingressos para ter a lotação. E que a área visitante são 1.000 pessoas, né? Como o Simon e o Alan trouxeram agora há pouco, né? Ao vivo de lá. Só que isso foi uma parcial. Essa é uma parcial do meio da tarde, cara, mais ou menos para as 3, 4 horas. Então, assim, não sei se eles já atualizaram. A moral da história é que praticamente de rubro-negros a casa estará cheia amanhã. A última, o André também falou do Thiago Santos. Concordo que o Thiago Santos é um moleque bom de bola, mas, André, foi aquilo que o Marcão falou. A lesão dele prejudicou ele, infelizmente, mas eu também concordo com você e acho que ele pode voltar com tudo e brigar por essa vaga. Agora, a última pergunta para acabar o resenha de hoje, Ricardo. A Vitória perguntou pro Marcão, mais uma do fã-clube do Marcão aí. O Flamengo precisa contratar volantes novos, Marcão? Curtinha. Eu acho que a gente precisa colocar os novos volantes que a gente contratou para jogar. O Cuejar não jogou, o Rômulo não jogou. Então, assim, a gente não está com esse dinheiro todo para ficar esbanjando.
calma, vamos botar os caras que a gente contratou para jogar, vamos dar tempo desses caras se adaptarem no Flamengo, né? O Cuejá é estrangeiro, veio da Colômbia, o Rômulo estava na Rússia, então assim, calma, vamos botar para jogar, com calma, com um planejamento de jogo. Agora, não dá para ter titulares eternos no time do Flamengo, já está na hora de mudar, já está na hora de trocar. Ainda tem o menino Ronaldo, né, que está esperando a oportunidade dele aí, que poderia ter tido se não fosse, infelizmente, a cirurgia na boca dele. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelos comentários, para quem participou, para quem enviou a sua pergunta. Obrigado, Marcão. Obrigado, Ricardo. Seja gentil nos comentários, opine, concorde, discorde dos nossos especialistas e até amanhã no pré-jogo aqui na TV Coluna do Flamengo. Valeu, pessoal.